Oi, meus amores lindos, tudo bom com vocês? E aí, vocês que vão fazer prova de Enem esse final de semana, está morrendo de medo de redação, porque o povo só tem medo da redação, gente. O bicho é as questões, porque a redação é a melhor parte do Enem. E eu trouxe hoje 10 dicas que parecem besteiras, mas não são, que realmente fazem a diferença. Eu sempre faço, sigo elas. Minha nota sempre é muito boa em redação, eu sempre tiro 800, 850 pontos. O que me ferra mesmo são as questões. Química, história, né? Então, se você quiser aprender essas dicas que eu separei pra vocês, é só vir comigo. Primeira dica, não coloque título na sua redação. O título não interfere na sua nota. Então, se você não quiser colocar título, não coloque. Você vai estar lá quebrando sua cabeça, procurando um título que na verdade não precisa. Quando a banca pegar uma prova com título e uma prova sem título, para eles tanto faz. Segunda dica, não use a palavra sim para reforçar o seu posicionamento no texto, seu argumento, sua ideia. Por exemplo, teve lá um tema que foi sobre violência contra as mulheres. As mulheres precisam sim serem respeitadas. Gente, não precisa desse sim. Você não precisa reforçar a sua ideia, você precisa apenas dar a sua ideia, dar o seu argumento, o seu posicionamento no texto, mas não precisa estar lá reforçando sim, 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 não precisa disso, tá? Terceira dica, não use o tema que foi dado na redação, lá na proposta, como título, se você, assim, resolver realmente fazer o título. Aí tá lá a proposta na redação, a seca no Nordeste. Aí você vai lá na sua redação e coloca a seca no Nordeste, ponto. Gente, não se pontua título. Então, além de você estar colocando uma coisa que nem precisa, você vai perder ponto por isso, porque pontuou e porque puxou o tema para o seu título. Então, isso não pode, tá? Quarta dica, mantenha o número médio de linhas de parágrafos em harmonia. Os parágrafos de uma redação de Enem em si tem que estar em harmonia. Por quê? Porque o Enem ele exige muito que seja bem linear a sua redação. Que você não saia do seu pensamento do começo até o final. Tudo bem, os parágrafos vão estar em harmonia um com o outro. Porém, em relação à quantidade de linhas em cada parágrafo, um parágrafo você vai colocar 3 linhas. Aí o outro você já coloca 5, o outro você já desce para 4. Então isso não pode acontecer. Se você começou com uma média de 4 linhas, vai lá para 4,5, mais pertinho de 5. Mas não sai desse ritmo porque você perde ponto por isso também. Quinta dica, não copie o texto motivador. Eles sempre dão umas 2 propostas, o tema lá, às vezes colocam um gráfico, uma imagem, que dê o mesmo sentido daquilo que eles estão querendo falar. Então, você não pega o que eles escreveram lá para colocar na sua redação. Você vai ler aquelas propostas, você vai analisar aquela imagem que está lá. O texto que eles pedem é um dissertativo, argumentativo. Então, você vai argumentar em cima daquilo que você leu. Você não vai copiar aquele que você leu. Sexta dica é você fazer primeiro a sua redação antes das demais questões da prova, porque quem faz muito Enem sabe que lá para a 30ª questão você já está vendo estrelinhas. E isso não é bom para você fazer a redação depois. Você tem que fazer antes, porque você tá com a mente mais fresquinha, você chegou naquela hora, então você vai pensar só naquilo, focando na sua redação. Sétima dica é usar corretamente a crase e a vírgula pontuação. Gente, isso é uma coisa que a gente vem aprendendo desde... Eu não vou dar aula de português aqui. Uma vírgula mal colocada, ela muda o sentido da frase toda. Às vezes você tá querendo dizer uma coisa, mas aí vai e coloca uma vírgula. Aí já muda o sentido da frase toda. A língua portuguesa é muito complexa, é muito extensa e sempre tem alguma coisa que a gente não sabe. Assim, muita coisa que eu não sei. Então, uma dica, assim, minha é que se você não souber colocar a vírgula no canto certo, se você não souber colocar a crase no canto certo, não coloque. Mas para colocar em cantos errados, para mudar o sentido da frase, eu acho pior. Então é melhor não colocar, tá? Mas se você souber, ótimo, vai lá, coloque, deixa seu texto bem bonitinho.
Oitava dica é você ter muito cuidado com os vícios de linguagens, vícios de escrita, que é o que mais se vê na internet. Você, VC, por quê, PQ, gente, cuidado, é tanto costume que a gente tem de estar lá digitando PQ, VC, que às vezes na redação a gente chega lá e coloca a mesma coisa. Corta isso, porque isso são os erros mais absurdos que tem numa redação, é usar os vícios de linguagem, os vícios de escrita, que a gente, infelizmente, a gente faz isso, né? Dica número 9 é você finalizar o seu texto com uma proposta de resolução do problema que foi apresentado. Você deixa o último parágrafo para dar a sua opinião sobre como podemos fazer para intervir naquele problema. Lembrando que não pode ser nada que venha ferir com os direitos humanos, ou seja, você não pode dizer, para isso ser resolvido, precisamos matar alguém. Para isso ser resolvido, precisamos soltar uma bomba, não sei aonde. Você vai dar a sua opinião de uma coisa assim, uma coisa boa que precisa ser feita para aquele problema ser resolvido. E a 10ª dica é depois que tiver tudo prontinho, tudo feitinho, a sua redação lá no rascunho, você vai responder a sua prova. E quando faltar, acho que 1 hora, assim, você reserva essa hora para você transcrever a sua redação para o cartão resposta. Você leia a sua redação novamente e veja o que é que você errou, palavras que você errou, palavras que repetiu demais, acentos, vírgulas, pontuação, você veja tudo direitinho. E aí você transcreve e sorte. Gente, essas dicas são muito essenciais para a gente fazer uma redação. Nem tanto só essas, tem muitas outras coisas. Eu separei 10 que eu acho que são importantes. Mas tem várias coisas, você precisa ler, você precisa ir atrás para poder fazer tudo certinho e tirar uma nota boa e você conseguir o seu objetivo. Então é isso, gente. Se vocês gostaram da ideia do vídeo de hoje, curta aqui o vídeo pra mim, compartilha e inscreve-se no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo, boa sorte no Enem pra todas as pessoas que vão fazer a prova. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam tirar uma nota boa. Deixem o Facebook de lado e vão lá estudar, tá bom? Então, estamos ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!